Bom, pessoal, aqui a gente vai ver agora como construir o corpo de um personagem de mangá, tá? E aí, basicamente, a gente vai ter duas etapas de esboço, tá? Então, a primeira, que é mais importante, que é o esqueleto, e a segunda, o manequim. Então, a gente vai entender o porquê de cada uma delas agora. Vamos começar com o esqueleto. Então, apesar da gente aprender a desenhar a figura pela cabeça, quando a gente começa o corpo, nós vamos começar pelo tronco. Então, por que isso? Porque o tronco, ele é a estrutura principal do corpo, tá? Então, em termos de visualização, né, de manter as proporções, então é melhor que a gente comece aqui pelo tronco, certo? Então, primeiro é ensinado a cabeça, justamente para não chegar nessa parte você não saber como ficar assim, fazer uma cabeça aqui para o corpo. Mas quando você vai desenhar aqui, então o ideal é que você comece pelo tronco, principalmente as posições mais difíceis, tá? Então, personagens correndo, sentados, cenas de luta. Então, vocês vão ver que se você começar pela cabeça e for descendo, vai dificultar mais. Então, o ideal é que você comece pelo tronco do personagem. Então, eu fiz aqui já algumas linhas para a gente ter aqui como indicativo. Então, a gente tem aqui a linha do ombro, tá? A coluna e o quadril, esse triângulozinho. Certo? Então sempre a gente vai começar isso aqui marcando a posição do personagem. Então eu vou fazer aqui uma personagem feminina, tá? Um pouquinho inclinada aqui para o lado, também numa posição muito estática não, coisa mais natural, tá? Então vamos dar seguimento aqui. Após feito o tronco, eu aconselho que você vá logo para as pernas. Tá? Então, faz aqui, ó, marca a articulação com uma bolinha. Tá? E aí que a gente começa a dar vida aqui a personagem. Começa a insinuar a posição que ela vai estar. Tá? Os pés. Então, só um esboço realmente. Certo? Apenas um esboço do que a gente precisa ali. Não precisa detalhar dedo, nada disso nesse momento. A gente tem que ter uma visão geral do personagem, tá? E aqui também já uma diferença aqui entre os gêneros, né? Masculino e feminino. Então a gente está fazendo uma jovem aqui, uma garota. Então os ombros na mulher normalmente não é muito largo, né? O personagem a gente faz um ombrinho mais estreito. Então, esse braço dela vai estar apoiado aqui no quadril, né? Por enquanto vamos deixar assim. Aqui até como um gancho para entender o porquê do manequim. Daqui a pouco eu explico melhor. E esse braço mais soltinho aqui. Tá? As mãos também, vou dar uma simplificada. Ó. Então, nada de fazer dedo, uma coisa bem geometrizada. Tá? Basicamente aqui a palma da mão, o polegar que é o dedo mais evidente. Tá? E os dedos, outros dedos aqui que a gente dá uma simplificada. Tá? E agora, por fim, a cabeça. Então, a cabeça a gente vai fazer uma forma oval, ao invés daquelas divisões todas que a gente está acostumado. Por que isso? Porque aqui eu preciso ter uma noção de proporção. Eu preciso ter a relação disso aqui com o corpo. Tá?
Então, essa parte aqui também do pescoço, a gente vai ver que isso aqui muitas vezes vocês vão corrigir, principalmente iniciante. Tá? Aqui a cabeça, por exemplo, eu vou dar até uma diminuída, ficou um pouquinho grande. Tá? Então, a gente só precisa desse formato de ovo aqui. Pronto. Então aqui a gente tem a primeira parte, que é o esqueleto. Essa parte aqui a gente vai fazer sempre com lápis HB, que é o mais clarinho, tá? Eu estou utilizando aqui essa lapiseira, tá? Ela é um pouco mais escura, mas é pela visualização mesmo do exercício. Mas o ideal é que se use o lápis HB para não ficar marcando muito. Então agora vamos para a segunda etapa aqui, que seria o manequim. Então o que é um manequim? Porque a gente chama isso. A função dele é o quê? Dar volume nesse corpo, tá? Para que a gente não vá direto daqui para o desenho final. E não tenha problemas aqui. Então, o personagem, roupa, armadura, personagem de mangás, né? Então, qualquer vestuário, você também vai começar o esboço aqui por essa parte. Você tem que ver o volume que isso vai ter no desenho. Então, por exemplo, uma roupa aqui, né? Uma garota, se ela tivesse uma saia mais larga nesse sentido aqui, então não precisa você estar detalhando tanto as pernas, tá? Então você já vai esboçar a saia, ver o que é que o corpo vai produzir de relevo, né, nessa vestimenta, e já resolver isso aqui, para não perder tempo detalhando uma coisa que não vai aparecer depois. Então nesse caso aqui, o personagem que ela não vai ter roupa, né? Então um biquíni aqui mesmo, só para não ficar pelada. Então, no caso do personagem feminino, aconselho começar logo por aqui, ó. Uma das coisas que já diferencia logo o personagem é o que? A cintura, essa parte aqui do corpo. Então, a mulher é o que? Cintura fina, quadril largo. Então, marca logo a cinturinha aqui, ó. E já fecha. E vamos fechando aqui logo o tronco também. Tá? Aqui vamos fazer o busto dela. Então, bem geometrizado, bem simples mesmo, não precisa pressa de querer fazer detalhe, principalmente quem está começando. Tá? Aí daqui eu posso fazer tanto as pernas como os braços. Eu vou seguir pela perna, continuar a lógica que a gente começou aqui. Então, coxa, né, parte do joelho aqui. Tá. A canela, sempre lembrar, a gente começa grosso aqui, que é a batata da perna, ó, e afina pro tornozelo. Tá? A outra coxa. Começa grosso, afina aqui. Tá? Então a gente já pode ensinar um pouco da anatomia. Então evitar fazer o que? Isso aqui, ó. Um erro comum, ó. Tá? Então sempre lembrar, a parte de cima é a parte que vai estar a batata da perna, por isso que ela é mais grossa. Tá? Essa parte também com lápis HB. Então, aqui que eu falei que a gente já entender bem o porquê do manequim. O que é que acontece? Essa personagem ela tá um pouquinho inclinada, tá? Então, esse braço ele tá meio escondido aqui atrás do corpo, tá? Então, quando eu desenho aqui, você vê que isso aqui de certa forma vai sumir, vai ficar bem escondido.
tá? Que é o que está na frente, né, no personagem, que é que vai aparecer mais. Então, no caso aqui, o busto dela, o tórax também, tá passando aqui o tronco, tá? E esse braço, o direito aqui, esse sim, então a gente vai fazer, começa aqui com o deltoide, né, que é esse músculo aqui do ombro, no esboço dele. Para aqui no cotovelo. E o antebraço, a mesma lógica daqui de baixo. Então começa grosso aqui e afina. Tá? Então sempre procurar o quê? Modular os membros, o corpo como um todo. Né? Então modular o quê? Dividir em partes aqui, ó. Então ombro, né? A primeira parte do braço e a segunda parte aqui com o antebraço. Certo? Baixar um pouquinho essa medida para casar mais aqui. Pronto. Seria a articulação, que é o cotovelo. Tá? E aqui finalizando a gente vai ter o pescoço. Então essa parte aqui, normalmente, quando tá fazendo esqueleto, o que é que acontece? Muito provável de errar no início. A pessoa não tem noção. Por quê? A cabeça pode botar ela um pouco abaixo e aí você vai ter que ter o volume dessa região aqui, que é o ombro e o pescoço. Então pode ser que você tenha que ajustar. Por isso que eu falei para não pegar todas aquelas divisões que a gente aprendeu na cabeça. Porque muito provavelmente você vai ter que apagar e subir a cabeça ou até descer mais um pouquinho. Pode exagerar, botar o pescoço longo, tá? Então por isso que a gente tem que ajeitar isso aqui mais, tá? Então a área, então só o esboço mesmo da cabeça, oval. Então, quando você tiver certeza aqui, né, nesse caso ficou certinho, né? Não precisei fazer ajuste. Pronto, você vai ver que já está ok, está proporcional ao corpo. Então aí você pode partir para aqueles detalhes, para situar aqui a região dos olhos, a região da boca, enfim. Então, essa personagem ela está praticamente com o rosto de frente. Então, vou fazer aqui a linha do rosto. Tá? Aquela divisão do círculo. Divide o círculo no meio. E aquela outra divisão que a gente tem aqui da metade aqui do círculo. Que a gente já sabe que vai ser a faixa dos olhos, né? Tá? A boca do personagem aqui e o nariz um pouquinho acima, certo? Então essa é a parte inicial do personagem, tá? Depois eu continuo, vou detalhar, vou fazer uma roupa aqui mais elaborada para ela. Nós vamos parar por aqui, tá?